Família, o vídeo de hoje não poderia ser diferente, é foco total nessa sexta-feira, quando teremos a divulgação do payroll norte-americano, um dos principais dados relacionados ao mercado de trabalho por lá. Mas antes disso, é claro que também abordamos o que foi dito e divulgado até essa quinta-feira, data da gravação desse vídeo, que mexeram com os mercados aí, principalmente nas últimas 48 horas. Falaremos um pouquinho sobre a ata do FOMC divulgada nessa última quarta, dados de PMIs durante toda a semana, além também da prévia do payroll conhecida como o ADP. E a gente fala um pouco sobre isso, que projeções que tem para essa sexta-feira de amanhã, logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo e aproveite para se inscrever aqui embaixo se você ainda não for um inscrito do nosso canal. Temos conteúdos diários e gratuitos, eu tenho certeza que você vai gostar bastante de acompanhar. Iniciando direto ao que interessa, sem mais delongas, falaremos rapidamente uma recapitulação aí sobre os mercados, o que vimos na segunda, terça e, claro, na quarta-feira, um dia um pouco mais volátil aí nessas últimas 72 horas. Como eu falava com vocês no meu vídeo de domingo, que eu deixava um panorama para essa semana, o que poderíamos ver de projeções e, claro, principalmente ao calendário econômico, a gente comentava sobre a possibilidade de vermos aí um mercado bem morno nesse início de semana, principalmente na segunda e na terça-feira, já que teríamos um encerramento do mercado norte-americano um pouco mais cedo na segunda, além também de feriado nos Estados Unidos na terça-feira de 4th of July, dia da independência por lá. E claro, se o mercado americano não abre, é normal que a gente tenha menos volatilidade no restante do mundo. Nessa semana vimos os PMIs sendo divulgados no mundo inteiro, é início de mês, então é normal que isso aconteça, e eles deixaram um pouquinho a desejar, principalmente nos Estados Unidos. Quase todos aqui vieram abaixo das projeções e abaixo de níveis anteriores divulgados. E para quem não sabe, os PMIs funcionam basicamente como termômetros da economia local. A terça-feira, como eu falava, foi um dia mais tranquilo e as expectativas estavam em volta da quarta-feira, onde pela tarde tivemos a divulgação da ata sobre a última reunião do FOMC, aquela reunião que vimos inclusive uma pulada na alta de juros, vimos uma estabilização das taxas com uma promessa de que voltaríamos a ter sim aumentos nos próximos meses. Então basicamente um respiro à economia, juntamente com uma promessa de que mais aumentos acontecerão nos próximos meses, ou melhor dizendo, nas próximas reuniões. Eu aproveitei para trazer para vocês o que foi divulgado nessa ata, a gente vai começar a comentar um pouquinho a partir de agora e, como diz a matéria, por que este banco de Wall Street prevê mais 2 altas de juros nos Estados Unidos. Então os principais índices norte-americanos registravam queda após a abertura dessa quinta-feira, após a ata de reunião de política monetária ontem divulgada emitir sinais de maior rigidez, que acabou estimulando um clima de aversão ao risco ao redor do mundo. E aí, como diz por aqui, a ata da reunião do dia 13 e 14 de junho do FOMC confirmou a decisão de pular, assim como a gente comentou, o aumento de juros, mas também sinalizou mais 2 elevações de 25 pontos base neste ano. Então, basicamente, confirmou aí o seu compromisso de trazer mais apertos monetários à economia norte-americana nas próximas reuniões que estão por vir, inclusive a próxima nesse mês de julho. O mais importante é que o documento não menciona nem fornece um direcionamento futuro quanto ao momento em que ocorrerão essas elevações. Não sabemos se de fato será já nesse mês de julho e na próxima reunião do mês de setembro, ou se ficará somente para as últimas reuniões do ano lá em novembro. Então ainda não se sabe, mas eu aproveito para trazer para vocês as projeções de momento feitas pelo mercado para a próxima reunião de políticas monetárias. Mas antes disso, acreditamos que as autoridades monetárias vão basear suas decisões nos próximos dados a fim de avaliar a situação a cada reunião. Ou seja, as autoridades locais devem analisar os dados econômicos que estão sendo reportados, como o payroll norte-americano que será divulgado amanhã sexta-feira, como o CPI, que muito provavelmente será divulgado na semana que vem, dentre outros dados econômicos no decorrer desse mês de julho, que devem influenciar bastante na decisão deles de mais um aperto monetário ou possivelmente uma espera, mais uma vez, de estabilização das taxas para aumentos aí nos próximos meses. Mas falando um pouquinho com vocês sobre o que temos em relação ao monitor de juros, após a divulgação ontem dessa ata do FOMC, reforçando mais uma vez os compromissos das autoridades do Fed, vimos aqui um aumento para quase 93% de probabilidade de vermos um aumento em 25 pontos na próxima reunião do dia 26 de julho. E é claro que isso aqui ainda deve oscilar bastante na medida que outros dados serão divulgados até lá, e claro, isso aqui não é uma certeza, mas mostra pra gente que o aperto monetário está muito próximo de acontecer nos Estados Unidos.
Saindo agora da quarta-feira e entrando no que aconteceu de mais importante no dia de hoje, nessa quinta, inicialmente vimos logo pela manhã a variação de empregos privados, considerados por muitos no mercado como uma prévia do payroll, que inclusive será divulgado amanhã, sexta-feira. Então, o ADP, que é como conhecido esse dado no mercado, veio muito acima das projeções, eu diria que quase que dobrando aquilo que era projetado, projeção em 228 mil, o dado veio em 497. E o mesmo aconteceu, inclusive, no mês passado. Antes da divulgação do payroll, vimos a variação de empregos privados, o ADP, vir muito acima das expectativas e o payroll novamente confirmar essa prévia que foi divulgada, vindo também acima das expectativas. Então, o ADP vindo da forma que veio, deixa pra gente uma sinalização ou uma pista, como você quiser chamar, de que muito provavelmente o payroll poderá vir amanhã também acima das expectativas, comprovando mais uma vez que o mercado de trabalho norte-americano segue muito aquecido. Além disso, vimos outras divulgações de PMIs nos Estados Unidos, dessa vez acima das expectativas, inclusive acima dos dados divulgados no mês passado. Além também, é claro, daquele dado que é divulgado tradicionalmente todas as quintas-feiras, pedidos iniciais por seguro-desemprego, também foi divulgado na manhã de hoje, veio um pouquinho acima das expectativas, a expectativa era de 245 mil pedidos, tivemos aqui 248, é claro que é um aumento se comparado à última semana, em 236, mas ainda é um número que não preocupa tanto assim. Fechando com vocês essa primeira parte de calendário econômico, falando um pouquinho sobre as projeções para amanhã, sexta-feira, os principais dados para a gente ficar de olho são ganho médio por hora, taxa de desemprego e, claro, o relatório de emprego, o payroll norte-americano, trazendo para a gente quantas vagas de emprego fora de setores não agrícolas foram geradas em solo americano. E claro que com esses dados divulgados nessa quinta-feira, como por exemplo o ADP, mostrando uma força muito grande do mercado de trabalho norte-americano, as expectativas para amanhã são boas em relação à divulgação do payroll, ou seja, ele também tem boas chances de vir acima das expectativas, assim como funcionou no mês passado. Saindo agora um pouquinho do macro, falando com vocês sobre o mercado de criptoativos nesse fim do nosso vídeo de hoje, o que deixa os investidores muito animados são as últimas falas do Larry Fink, CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com quase 10 trilhões de ativos sob sua gestão. Há 5, 6 anos atrás, esse mesmo cara, Larry Fink, falava sobre o Bitcoin ser uma possibilidade de esquema de lavagem de dinheiro. 6 anos depois, ele está em rede nacional na Fox Business nos Estados Unidos, falando sobre o potencial desse criptoativo e como o Bitcoin de fato é um ativo internacional e também considerado como um hedge contra a inflação. Sem contar que ele também denomina o Bitcoin, esse criptoativo digital, como o novo ouro digital da economia atual. Ou seja, o CEO da maior gestora de ativos do mundo, deixando falas como essa, a rede nacional norte-americana, deixa pra gente somente sentimentos positivos e de muito otimismo para os próximos anos, caso de fato venhamos a ter o ETF de spot sendo aprovado nos Estados Unidos pelo SEC americano. Encerrando com vocês sobre o mercado de opções com criptoativos, falávamos durante a semana e também no início dela sobre a oportunidade de vendas de call em regiões de preço entre 34 e 35 mil dólares, onde dificilmente o Bitcoin alcançaria aí nessa semana devido à baixa volatilidade já no início, na segunda e na terça, e também o principal dado seria reportado somente na sexta-feira, data que a nossa operação já estaria vencida, ou seja, eu falava sobre a possibilidade de vendas nesses patamares de call para o vencimento no dia 7 de julho, ou seja, daqui 10 horas do horário de Brasília, cerca de 5 horas da manhã de quinta para sexta-feira, o que obviamente não deixa a gente exposto à volatilidade da sexta-feira, fechamento de semana. Portanto, nesse momento o Bitcoin bem abaixo desse patamar que a gente comentava no início da semana, nesse momento cotado em apenas 30 mil dólares e dificilmente deve dar um jump aí para os 34, deixando a nossa operação com prejuízo. Para você que pescou também essa operação, deixa aqui nos comentários. Se você fez algo diferente para essa semana, aproveite aqui também para deixar nos comentários. É claro que a gente sabe que o momento é de otimismo, mas dificilmente a gente vai alcançar o patamar de 34 mil dólares tão rapidamente e sem nenhum tipo de resistência. Vou ficando por aqui, família. Agradeço a você que ficou comigo até o final e vejo vocês numa próxima.